Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer com vocês aqui agora alguns exercícios sobre o princípio das gavetas, também chamado de princípio das casas de pombos ou princípio de Dirichlet. Bom, vamos lá. Primeira questão aqui foi uma questãozinha da FGV. Em uma gaveta a gente tem quatro meias brancas, seis meias pretas e oito meias azuis. Repare que eles não estão falando de pares de meias, e sim de meias. O que diz esse princípio? Suponha que você tenha N gavetas e você possui N mais um objetos para colocar nessas gavetas. Isso quer dizer que necessariamente alguma gaveta vai ter que ter mais de um objeto. Por quê? Você tem N gavetas e N mais um objetos. Então, a gente vai usar essa ideia para resolver esse problema aqui. Então, repare que eu tenho quatro meias brancas, com seis pretas e oito azuis. Eu tenho um total de 18 meias. Isso é o total de meias, tá? Agora eu quero o número mínimo de meias que deve ser retirado da gaveta, sem ver a cor, para ter a certeza de ter retirado pelo menos duas meias azuis. Como que a gente vai resolver os problemas que envolvem o princípio das gavetas? A gente sempre vai pensar no pior caso. Então, o que seria o pior caso aqui? É eu tirar, antes de tirar as duas meias azuis, eu retirar quatro meias brancas. Repare que eu tirei quatro meias brancas e ainda não tirei a azul. Eu tirar as seis meias pretas. Repare que eu já tirei 10 meias e ainda não tirei duas meias azuis. Só que agora só tem na gaveta meia azul, que eu já tirei quatro brancas e seis pretas. Então, quando eu retirar dessas oito aqui duas, eu tenho a certeza que eu tenho pelo menos duas meias azuis. Então, o total de meias que eu preciso retirar para ter esta garantia é de 12 meias. Ok? Então, vamos sempre pensar no pior caso. Bom, olha aqui uma outra questão. Ó. Na prateleira de uma estante, a gente tem 10 livros de direito, 12 de economia e 15 de administração. Então, quantos livros eu tenho? 10 e 12, 22. 22 com 15, 37. Então, a gente tem 37 livros lá na estante. A gente quer saber o menor número de livros que devem se retirar ao acaso dessa prateleira, para que você tenha certeza que dentre os livros retirados haja um de direito, um de economia e um de administração. Bom, então olha só. Vamos supor que eu venha tirando um, dois, três, quatro, e acabei retirando os 15 de ADN. Estou no pior caso, tá? Tirei os 15 de administração. Bom, ainda considerando o pior caso, eu vou tirar agora os 12 de economia. Repare que eu já tirei 27 livros e ainda não tirei nenhum de direito. Agora não tem jeito. Quando eu tirar o próximo livro, vai vir um livro de direito. Então, eu preciso retirar 28 livros para eu ter a garantia que eu tenho um de direito, um de economia e um de ADN. A resposta correta, letra A. Beleza? Ó, questão número 3. Amigos de colégio resolveram marcar um jantar de reencontro depois de 10 anos sem se ver. Compareceram ao jantar 13 pessoas. O que você pode afirmar com toda a certeza do mundo em relação a essas 13 pessoas?
pelo menos três são mulheres? Não posso afirmar. Pode ser que tenha duas mulheres e 10 homens, uma mulher, duas mulheres e 11 homens, pode ter uma mulher e 12 homens, podem ser 13 homens. Então, eu não posso afirmar que eu tenho pelo menos três mulheres. Todos são homens? Não, pode ser todas mulheres, pode ser um homem e 12 mulheres, dois homens e 11 mulheres. Então, eu não posso afirmar que todos são homens. Pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês. Opa! Eu tenho 12 meses no ano. Então, no pior caso, vamos supor que a primeira pessoa, se eu der um número para elas, faça aniversário em janeiro, a segunda em fevereiro. E assim sucessivamente até a 12ª, que deu dezembro. Bom, a próxima pessoa, a 13ª, ela vai ter que se encaixar em algum dos meses anteriores. Então, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que pelo menos duas delas fazem aniversário no mesmo mês. Pelo menos duas delas têm altura inferior a 1,60 m. Não tem controle sobre isso. Pode ser que nenhuma, pelo menos duas delas têm altura inferior a 1,60 m. Pode ser que uma tenha, pode ser que nenhuma tenha, então não posso fazer essa afirmação. Um tem 60 anos. Não sei, talvez todos sejam menores de 60 anos. Não dá para afirmar. A única afirmativa possível, com toda a certeza do mundo, é a letra C. 4. Em uma gaveta, a gente tem 5 pares de meias pretas, 7 pares de meias vermelhas, 10 pares de meias brancas. Então, ele pergunta, ele fala, né, um número mínimo de pares de meias. Agora, ele não está te falando de número de meias, e sim de pares de meias, que devem ser retirados da gaveta, sem que se veja a cor, para que certamente sejam retirados pelo menos 3 pares de cores diferentes. Bom, então a gente vai pensar no pior caso, né? Aonde está o maior número de pares de meias aqui? São as meias brancas. Então vamos supor que eu tenha tirado. Aqui no total eu tenho 17, eu tenho 22 pares de meias. Certo? Então vamos lá. Vamos supor que eu tirei 10 meias brancas. Eu quero ter a certeza de ter tirado pelo menos 3 pares de meias de cores diferentes. Então eu quero um par de meia vermelha, um par de meia branca e um par de meia preta. Tirei 10 pares de meias brancas, não tenho ainda 3 pares de cores diferentes. Aí eu vou para as meias vermelhas. Tirei os 7 pares de meias vermelhas. Então já tirei 17. E ainda assim eu não tenho nenhum par de meia preta. Bom, agora sobraram 5 pares de meias pretas. Com certeza, quando eu tirar um par agora, vai vir um par de meia preta. E aí eu garanto, com 18 retiradas de pares, que eu vou ter pelo menos 3 pares de meias de cores diferentes. Então eu vou ter 3 pares de meias, onde com certeza um é branca, uma é vermelha e a outra é preta. Então aqui a resposta correta é a letra D, ok? 5. O número mínimo de pessoas em um grupo para que se garanta que necessariamente 7 delas façam aniversário no mesmo mês. Bom, então vamos supor que eu quero no mínimo 7. Então vamos supor que 6 façam aniversário em janeiro, 6 façam em fevereiro, 6 façam em março, 6 em abril, até 6 em dezembro. Como são 12 meses, se eu multiplicar 12 vezes 6, eu tenho 72.
E repara que 72 pessoas eu não tenho 7 ainda que façam aniversário no mesmo mês. Só que agora, quando eu inserir a próxima pessoa, com certeza ela vai ter que se encaixar em algum dos 12 meses. E eu passo a ter a garantia que em algum mês eu vou ter 7 pessoas aniversariando ali. Então, o número mínimo de pessoas necessárias seriam 72 mais um, que vai dar 73 pessoas. Letra A. Beleza? Questão número 6. Numa confraternização de fim de ano, uma empresa oferece um prêmio ao funcionário que acertar o seguinte desafio: qual é o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que se possa garantir que nele há pelo menos 11 pessoas nascidas no mesmo mês? Para ganhar o prêmio, o vencedor deveria concluir que o número mínimo de pessoas é. Então vamos pensar no pior caso. Eu tenho 12 meses. Eu quero pelo menos 11 no mesmo mês. Então eu vou distribuir 10 em cada mês. Se eu colocar 10 pessoas em cada mês, são 12 meses, 12 vezes 10 vai dar 120. Então repare que 120 pessoas ainda não atende pelo menos 11 no mesmo mês. Agora, quando eu inserir a próxima pessoa, com certeza algum mês vai ter 11 pessoas pelo menos nascida nele. Então, o número mínimo de pessoas aqui é 121. Beleza? Bom, vamos para o próximo. Em um tabuleiro com 6 linhas e 9 colunas, você tem 54 casas nesse tabuleiro. 32 delas estão ocupadas. O que você pode afirmar com toda a certeza do mundo? Todas as colunas têm pelo menos 3 casas ocupadas? Então, repara o seguinte: você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 colunas. Todas as colunas têm pelo menos 3 casas ocupadas? Como a gente tem 6 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine o seguinte, ó. Eu estou aqui com um tabuleiro. Ó, vamos lá. Vamos verificar as condições aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Imagine que lá em cima é a primeira, 6. Então, todas as colunas têm pelo menos 3 casas. Ocupe todo mundo aqui. Está dizendo todas as colunas. Então, eu tenho 6, 12, 18, 24, 30, 32. Olha lá, tem coluna aqui que não teve casa nenhuma ocupada. Então, a número 1 é falso. 2. Nenhuma coluna tem mais de 3 casas ocupadas. Essa mesma configuração aqui eu te mostra que a gente ocupou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, tudo com 6. Então, a letra B também é falsa. Letra C. Alguma coluna não tem casas ocupadas. Bom, essa configuração que a gente fez aqui não não dá para a gente garantir, não dá para a gente cravar isso, porque atender isso aqui, tá? Alguma coluna não tem casas ocupadas. Ocorreu aqui. Agora vamos supor que a gente coloque aqui, ó. Coloquei nessa linha aqui, todinha ocupada. Deu 9. Aí eu vou para uma outra linha aqui, ó. Ocupei todo mundo. 18. Aí eu vou para essa linha aqui.
27. Aí eu vou para a última aqui e ocupo 5 casas. Pronto. 9, 18, 27, 32. Aí falou, alguma coluna não tem casa ocupada. Todas as colunas ali tiveram alguma casa ocupada. Então não pode ser a letra C. Letra D, alguma linha tem pelo menos 6 casas ocupadas. Sobrou para a gente a letra D ou E. Então tem que ser essas, né? Vamos ver. Todas as linhas têm pelo menos 4 casas ocupadas. Alguma linha tem pelo menos 6 casas ocupadas. Então vamos lá. Vamos supor que nessa primeira linha aqui eu coloque 5. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos supor, coloquei 5 elementos na primeira linha, 5 na segunda, 5 na terceira, 5 na quarta, 5 na quinta e 5 na sexta. Obtive quanto? 6 vezes 5, 30. Mas são 32. Então eu preciso colocar esses dois elementos em alguma dessas 6 linhas. Então, de fato, alguma linha tem pelo menos 6 casas ocupadas, porque eu já tenho 5. Então, quando eu colocar mais um, eu já ocupei a sexta casa. A resposta correta é a letra D. Vamos ver por que não é a letra E. Todas as linhas têm pelo menos 4 casas ocupadas. Aí não, né? Que eu poderia colocar aqui, ó, ocupei a primeira linha completamente, a segunda completamente, a terceira completamente, e aqui eu já tenho 9, aqui eu coloco 5, vai dar 32, eu ficaria com duas linhas vazias. Então, a resposta correta é a letra D. Ok? Questão número 8. Uma prova de concurso tem quatro questões de múltipla escolha, com 5 alternativas em cada uma delas. Qual é o menor número de candidatos para o qual podemos garantir que pelo menos 2 deles deram exatamente as mesmas respostas para as questões? Bom, se eu tenho uma prova com 5 alternativas, eu tenho 5 opções de resposta. Se eu tenho duas provas com 5 alternativas, eu tenho 5 vezes 5, 25 opções de resposta. Se eu tenho três provas com 5 alternativas, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, 125 opções de respostas. E se eu tenho quatro provas, não, quatro questões, né? Se eu tenho uma questão com 5 alternativas, 5 opções. Duas questões com 5 alternativas cada uma, 25. Três questões com 5 alternativas, 125. E quatro questões com 5 alternativas por questões, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, isso vai dar 625 opções de respostas. Então, repare que 625 candidatos, ainda assim, poderiam cada um responder um cartão resposta. Um cartão resposta. Agora, quando eu colocar o próximo candidato, eu já esgotei tudo. Ele vai ter que repetir um dos cenários anteriores. Então, com 126 candidatos, eu tenho a garantia de que eu vou ter pelo menos 2 cartões respostas com as mesmas disposições de alternativas marcadas. Então, a alternativa correta, letra D. Bom, questão número 9. Um carteiro deseja entregar cartas em um prédio com 15 apartamentos. Quantas cartas ele deve entregar para ter a garantia que pelo menos um apartamento receberá mais do que quatro cartas? Mais do que 4 cartas pode ser 5. Então vamos lá. Na pior das hipóteses, ele poderia entregar 4 cartas em cada um dos 15 apartamentos. Então, se você fizer 15 vezes 4,
vai dar 60. Então, repare que 60 cartas, cada apartamento recebeu 4 cartas, e você ainda não tem um apartamento que recebeu mais do que 4 cartas. Só que agora você já tem todas as casas, ou seja, todos os apartamentos com 4 casas. Quando ele entregar mais uma carta, ele vai ter a garantia que algum apartamento ficou com mais do que 4 cartas. Então ele precisa de entregar 61 cartas. Letra C. Vamos para a última questão aqui. Se uma urna contém 5 bolas vermelhas, 8 verdes, 9 azuis, 6 brancas e 7 amarelas, qual é o menor número de bolas que devem ser retiradas sem olhar para você ter a certeza de ter tirado pelo menos 4 de uma mesma cor? Bom, então eu posso tirar 3 vermelhas, 3 verdes, 3 azuis, 3 brancas e 3 amarelas. Como são 5 cores, 5 vezes 3, 15. Então repare que 15 bolas retiradas, eu não tenho a garantia de pelo menos 4 da mesma cor. Só que agora com 15 eu sei que eu estou no limite ali com 3 para cada uma das cores. Então, quando eu retirar a próxima bola, com certeza eu vou ter alguma das cores sendo retirada 4 vezes. Então, a resposta correta é 16. Ok? Então, esse aí é o famoso princípio das gavetas ou princípio das casas de pombos. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Valeu!